Olá, devs! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje falaremos sobre parâmetros, mas, como já é de costume, vamos corrigir a atividade da última aula. Faça uma função que recebe um número e retorna se ele é par ou ímpar, ok? Vou estar só tirando os consoles ponto logos para não nos atrapalhar. Então, a gente vai precisar fazer uma função que vai receber o número e apenas vai dizer se esse número é par ou ímpar. A gente pode fazer, então, uma função que eu vou chamar de is-even, ok? Is-even significa literalmente é par, ok? Mas só que nós vamos ter uma verificação, dependendo do que sai dessa verificação, a gente retorna um valor diferente. Então, por exemplo, se... é que a gente tem que pedir um número, né? Que eu vou chamar de N1. A gente pode fazer o seguinte, se N1, todo número par, quando a gente divide ele por 2, o resto dele é zero. Por isso que ele é par. Ele é múltiplo de 2. Então, tem como a gente identificar os restos na programação. É usando o símbolo aqui de porcentagem, né? A gente viu isso lá naquela aula, onde nós estamos falando sobre operadores. Então, a gente vê, se o resto do N1, ao dividir por 2, for zero, a gente retorna par. Caso não seja zero, posso fazer na mesma linha aqui, ó. A gente retorna ímpar, ok? A gente pode, por exemplo, dar um console.log aqui, com is-even e colocar um número aqui, por exemplo, 10. 10 é par. Se a gente pôr 11, 11 é ímpar. Ímpar. 12, par. Sei lá, 17, ímpar. Ok? Então, a atividade aí bem simples, né? Só esse operador aqui que às vezes dificulta, mais nada demais. Vamos estar falando sobre agora sobre parâmetros. Okay? Vamos lá. Em uma função, que eu vou chamar ela de Hello World, por enquanto, que são parâmetros, eu não vou estar focando muito, porque a gente já falou muito sobre isso nas aulas passadas, né? Então, vamos estar focando só nas pequenas coisas que a gente ainda não falou. Parâmetros, lembrando que ele vem entre os parênteses aqui, que serve para a gente conseguir um valor externo, ok? Nós temos essa função aqui, Hello World, que ao chamar ela, eu executo esse código, e vem Hello World. Hello World. Eu vou estar limpando esse terminal aqui que está uma bagunça, mas ok. Só que é o seguinte, tem um porém muito grande aí que às vezes confunde até programadores mais experientes. Caso aqui dentro eu passe qualquer valor, qualquer coisa aqui, eu estou passando isso como um parâmetro. Só que eu não tenho parâmetros aqui. Eu não coloquei parâmetros na minha função. Só que no JavaScript isso não dá um erro. Isso segue, ele só segue a vida normalmente. Então, se eu passo o parâmetro, mesmo ele sendo inexistente, o JavaScript não reclama de nada. Ele só lê normalmente a função e segue a vida. Ok? Então, esse pequeno porém aí, ele às vezes confunde muitos programadores. Mas existe algo muito útil, que são os arguments. Ok? Lembrando, os arguments, eles são exclusivos das functions hostings. Acho que se escreve. A gente fala sobre declaração, que é quando a gente declara uma função da mesma forma que nós já estamos declarando, né, cara? Colocando function, nome, parênteses, chaves, dentro da chave do código, depois chamando ela normalzona aqui. Então, as arguments, elas funcionam nessas function hooks. Elas servem para trabalhar com parâmetros, mesmo nesses casos onde a gente está pondo um parâmetro inexistente. Caso eu mande o construtor.log em arguments, ele nos mostra os argumentos e ele nos dá um objeto com os índices sendo numerados como string, ok? Como string, e logo em seguida o valor que é dado. Se eu passar mais valores aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu mandar aqui,
ele vai fazer aqui um objeto onde cada um dos índices estão numerados como strings e logo em seguida um valor normal, né? Não, o valor, se a gente passou uma string, é string, se a gente passou um number, é um number. Ok? Então ele não se torna um objeto nesse tipo aqui, que a gente usa arguments. E esses arguments, como eles são objeto, na realidade eles é um array, eles são um array, ok? Esses índices aqui são os índices de um array, ok? Eles são feitos dessa forma, não como numbers, mas como strings. Tanto que dá pra gente ver que eles são arrays, que dá pra gente chamar cada um deles em forma de array, ok? É quando a gente põe aqui os colchetes. Então, quando eu disse lá que arrays são objetos, eu quis dizer com isso que todo array, deixa eu puxar, todo array tem essa estrutura aqui. Todo array, nós temos índices numerados que começam do zero em forma de string e logo em seguida o seu valor, ok? Por isso que arrays são objetos. A gente consegue ver isso usando os arguments. Outro exemplo que a gente pode estar usando como arguments são em funções que podem ter infinitos argumentos. Nós vamos ainda ver essa aula como que a gente pode tratar com argumentos infinitos, mas um desses tipos é o próprio argument. Nele, a gente pode ter uma função soma tudo, que vai justamente somar todos os números que a gente passar. Não vou pôr parâmetro, né? Como eu disse, a gente vai ter uma quantidade infinita de parâmetros. E aqui a gente vai ter a soma, que vai começar como zero. Só que então ele vai passar por cada um dos arguments e vai somar ele ali vai somar o argumento aqui nessa constante, que na verdade vai ser uma letra, só para precaução, né? Então, basicamente, eu vou ter um for, onde nós vamos ter um argumento nos arguments. Esse for of que a gente falou ele na aula de for, ok? Recomendo vocês verem que a gente falou de for in, for of e for each, ok? Então, vem nessa aula. Mas basicamente ele vai estar passando por cada um dos itens aqui desse objeto e vai estar dando o nome de cada um deles de argument, ok? Só que então a gente vai estar pegando a soma e vai estar acrescentando o valor de argument, que é o argumento aqui. Então, por exemplo, se eu dar uma função.log em soma tudo e eu passar aqui 1, 2, 3, 4 e 5, é undefined. Sim. E aqui no final eu ainda tenho que retornar a minha soma, né? É que foi a mesma coisa que a gente viu na aula passada, pô. Onde em funções que não retornavam nada, ele mostrava ali undefined. Mas agora sim, a gente somou aqui 15, ok? Então, dá para a gente estar usando esses arguments quando a gente vai trabalhar com dados que não tem uma quantidade definida de quantos dados vão vir, como nesse exemplo. Essa ideia de somar, a gente ainda vai ver no projetinho que eu estou querendo fazer de uma calculadora usando funções. A gente usa muito função para fazer uma calculadora. Então, dá para a gente estar usando aqui os arguments. Outro ponto que dá para a gente fazer é a desestruturação. A gente viu isso no módulo passado, onde dá para a gente desestruturar arrays, desestruturar objetos, e dá para a gente fazer isso aqui também com funções. Eu vou chamar aqui uma função de... Pode ser desestruturando mesmo. Desestruturando. E aqui ele vai estar recebendo um objeto com nome, sobrenome e a idade. Basicamente, quando a gente põe dessa forma aqui, ó, ele basicamente está falando o seguinte, ó, você vai pegar a idade, você vai pegar aqui o objeto que for passado, vai falar aqui, idade igual ao objeto, daquela mesma forma, então, no caso seria o contrário, né? Idade igual ao objeto que for passado. Então, assim, é a mesma desestruturação. Ele vai pegar o objeto por inteiro, vai filtrar só a idade e vai dar o valor de cada um desses aqui.
exatamente igual a gente viu de desestruturação de objetos. E aqui no final a gente vai dar só um construtor nome, sobrenome e a idade. Ok? Então a gente vai ter com objeto, vou chamar de pessoa. Vamos ter aqui o nome de João. Vamos ter o sobrenome de Vitor e a idade de 19. Então agora a gente pode ver aqui, então, passar desestruturado e passar o objeto pessoa. E aí, logo aqui nos parâmetros, ele já vai fazer a desestruturação e já vai trabalhar com esses dados aqui dentro da função. Então, quando a gente der o aqui no terminal, João Vitor 19, ok? Então, dá para a gente fazer desestruturação dentro dos parâmetros de uma função. E a última coisa que eu estou falando para vocês é sobre o REST Operator, que é o operador de resto. Eu acho que a gente já viu um pouco dele aqui, mas vamos dizer que eu tenho aqui uma lista. Okay? E esse aqui é uma outra forma de trabalhar também com quando a gente não sabe quantos parâmetros vão vir. Mas aqui a gente vai ter o título da lista e depois os itens da lista. Se eu quero dar um construtor.log aqui, eu vou pôr as frases, vou pôr título. E aqui eu vou pôr os itens. Caso eu queira que esses itens, para ficar melhor aqui, já vou passar aqui lista, o título vai ser compras, e aqui eu vou passar os meus itens, né? Banana, maçã e uva. Caso eu queira que daqui para frente todos esses itens aqui todos esses parâmetros fossem relacionados com esses itens, basta eu colocar o REST Operator, que seria antes dos itens, com 3 pontinhos. Porque agora ele vai pegar, o primeiro vai vir para título e todos os outros vai para itens. Então, quando a gente der o console.log, nós vamos ter aqui as compras, nós vamos ter banana, nós vamos ter maçã, nós vamos ter uva. Caso eu passe aqui mais alguma, por exemplo, manga, ele já adiciona aqui também no meu REST Operator. Ok? No mais, é isso, parâmetros. Qualquer dúvida, é só falar. Falou!